Fala pessoal que nos acompanha aqui no Jornal Cidade Alerta. Hoje mais um bate-papo com Jefferson Cassundé, trazendo novidades, trazendo muito conteúdo para vocês em diversas áreas. Para você ainda que não é inscrito no nosso canal, se inscreva, ative o sininho. Toda quarta-feira temos um vídeo novo. Se você que é empreendedor da nossa região e quer vir aqui participar, entre em contato comigo através das redes sociais Jefferson Cassundé ou através do jornal Cidade Alerta ou pelo meu telefone 11 9 6345 2218. Vamos agendar, vamos falar um pouco sobre o seu negócio, sobre o seu serviço e para te divulgar também. Nessa noite eu tenho um convidado especial, ele que é ex-Polegar, é músico, advogado, já atuou fora do país também. Hoje ele é advogado aqui na nossa região, na cidade de Barueri. Vai falar um pouquinho sobre a sua história de vida. Ele, meu amigo, parceiro, vou chamar ele de Marcelo Polegar. Fala, Boa. Marcelo! Fala, Jefferson, tudo bem? Em primeiro lugar, boa noite. Boa noite ao rapaz que está ali, né, junto com a gente aqui acompanhando. É um prazer enorme estar aqui no seu programa. Fiquei muito feliz pelo convite e eu tenho certeza absoluta que a gente nós vamos ter bastante assunto aí para poder dissecar, na verdade, Falar né? um pouquinho aí, agradecer ao Gilberto Freitas, né? Foi quem aí Verdade, o fez Giba. essa ponte aí entre nós. O Giba é um amigão, né? Grande Tanto parceiro. meu quanto o seu, né? É um Então, contador aí, profissional, a renomado, equipe verdade. técnica dele, Gilberto Freitas, Acho que contabilidade. ele nem veio aqui hoje nos prestigiar porque é época de imposto de renda, Tá né? na Então, correria, tá perdoado então, tá né? Tá perdoado. perdoado. Marcelo, vamos começar falando um pouquinho quem é o Marcelo Polegar. Cara, o Marcelo Polegar é um menino que nasceu na cidade de Santo André, de uma família bem simples, né? Não fui criado com meu pai, trabalhei bastante lá com 11, 12 anos para poder ajudar minha família, de 7 irmãos, mãe lutando. E com 12 anos de idade iniciei uma carreira de modelo, aprendendo a tocar violão, tocando em igreja e etc. E com 14 anos eu tive a oportunidade e a felicidade de fazer um teste e entrar na banda Polegar. A partir daí minha vida mudou. Quando com 15, 16 anos eu já vim morar em Barueri. Então hoje eu estou há 32 anos na cidade de Barueri. Entendo que essa é a minha cidade, sem sombra de dúvida, 32 anos aqui. E com o Polegar a minha vida mudou bastante, né? Onde eu acabei ingressando na carreira de Direito. Fiz a faculdade de Direito ali no finalzinho da carreira de música, quando eu percebi que as coisas já não iam tão bem assim, tanto com que naquela época tinha gravadora, né? Hoje em dia não tem mais. Quando eu percebi que a gravadora já não era tudo isso, o empresário já não era tudo isso, as coisas não estavam caminhando bem, eu dei uma olhadinha e falei, cara, eu vou fazer outra coisa. E aí iniciei a carreira de Direito, a faculdade de Direito. Hoje eu já advogo fazem 20 anos, sou doutorado em Direito de Família, sou professor universitário, tenho carreira nos Estados Unidos, morei lá, trabalhei lá também, trabalho lá, desculpa, né? Tenho os parceiros lá na área do direito. E o meu recente projeto, o meu recente sonho, aquilo que eu sempre busco, eu penso uma coisa, Jefferson, quando você tem um foco, quando você tem um objetivo, você tem que trabalhar a energia no pensamento e nas palavras. Isso é o principal foco. O ser humano ele tem esse poder. O ser humano, eu costumo fazer uma analogia quando a pessoa fala assim, nossa, eu só consigo ir na igreja e acreditar naquilo, buscar na igreja. Eu acho muito válido a pessoa ir na igreja. Mas na igreja, a igreja nada mais é que um espaço da pessoa trabalhar a fé dela. E a sua fé você trabalha em qualquer lugar, né? Então é muito válido a pessoa ter uma religião, obviamente, você tem que ter o seu lado espiritual, mas eu entendo que nos seus projetos de vida, o principal é trabalhar a sua energia, você focar em Deus e você focar no positivo para poder buscar os seus objetivos. Uau, show de bola, hein? Já é a primeira liçãozinha aqui que nós estamos tirando desse programa. Obrigado. E, Marcelo, fala um pouquinho, vamos entrar no assunto da sua carreira artística, né? Sim. No Polegar, você falou que foi a partir dos 14 anos Sim. de idade. Como que foi essa fase na sua vida? Você falou que foi uma fase que foi um grande divisor de águas, né, para você. Com certeza. Mas conta um pouquinho dessa experiência, como que foi, o sucesso, os shows, as viagens. Cola um pouquinho pra gente. Cara, eu procuro dizer que a minha adolescência foi muito bem obrigado. Muito bem obrigado no sentido de conhecer culturas diferentes, no sentido de você poder viajar esse Brasilzão afora, fazer show fora do Brasil, poder com 14, 15 anos entrar numa gravadora, num estúdio, ficar 12, 13 horas num estúdio gravando, sabe? A experiência que eu tive, eu trago até hoje. Se eu tenho uma desenvoltura hoje, é graças ao Polegar.
Porque quando eu entrei com 14 anos, eu era modelo, eu já estava modelando 3 anos mais ou menos, a oportunidade de entrar. A partir dali, eu conheci o outro mundo, e o mundo da música naquela época, hoje nem tanto, hoje é um pouco diferente, mas era TV e show. Então era a semana inteira trabalhando, ou eu estava num programa de TV, fazendo alguma coisa em qualquer emissora, naquelas emissoras abertas, né? Eu peguei o início da MTV, só para você entender, foi bem Aham. bacana. E tava E a MTV, eu lembro quando eu era bombando. pequeno, tinha meus 8, 9 anos, era um canal assim, Sim, todo sim. mundo assistia, Sim. gostava. Pro músico, o principal naquela época Era o era a MTV, MTV. né? Era a MTV. Porque aí depois veio o YouTube, hoje tem, Aham. né? A gente tem várias redes sociais aí, vários canais para poder trabalhar a música, onde a pessoa às vezes estoura uma música e some. Não existe, eu lamento, até como ex-músico, porque eu não sou mais músico, não vivo disso, Uhum. mas é muito triste. Às vezes você pega grandes talentos aí que trabalham uma música, tem a dificuldade, quando consegue, para naquela, e etc. É muito difícil você se manter na música hoje. Eu entendo que o Brasil hoje, hoje não, sempre foi assim, ele é muito injusto com o músico, muito injusto. Porque eu, como músico, eu nunca deixei de ir em barzinhos, eu sempre apreciei a música de barzinho, músicos de barzinhos. Eu tinha 15, 16 anos lá em Santo André, eu ia para barzinho ver meus amigos tocarem, eu sempre apreciei isso. Só que eu posso dizer que 90, 95% não tem uma oportunidade. Talvez hoje, com as redes sociais, a pessoa se sente um pouco mais à vontade, tem um caminho mais fácil, entre aspas, aí, de poder fazer o seu trabalho, né? Até porque o meu filho é músico, Aham. né? O meu terceiro filho é músico. E ele, aí, certa feita, ele pegou, me levou um dia no estúdio lá para gravar. É muito mais fácil hoje, é muito mais A simples. tecnologia, né? É muito mais simples, é muito mais tranquilo para o músico. Hoje em dia, você afina a voz, você tem tudo feito ali naquela. Na Não mesa. existe mais uma mesa, né? Existe um computador. Uhum. Eu peguei aquela época de uma mesa do tamanho dessa Grandona, né? daqui, ó, com 80 canais, 90 canais, uma coisa linda, era muito gostoso de fazer. Mas era assim, desafinou, faz de novo. Hoje Desafinou, não, faz de novo. você Hoje em dia, consegue com a afina, tecnologia. tem uma facilidade, né? Então hoje a pessoa consegue produzir mais rápido, consegue lançar mais rápido, só precisa manter. Marcelo, sabe que eu, ó, essa voz aqui, eu consigo fazer umas músicas, eu consigo cantar? Hoje a tecnologia vai me ajudar? Eu acredito que sim, eu acredito que sim. Eu acredito que é possível, porque não é só o afinar, é trabalhar a música. Aham. Não vou dar nomes aos bois aqui, mas a gente vê Sim, né? alguns cantores aí que a gente, na hora do ao vivo, o cara dá Não uma. dá, O cara dá uma. só dubla, né? É complicada. Você vê que a voz foi muito bem trabalhada. Ok, mérito da tecnologia, né? Uhum. O polegar, ele durou quanto tempo, Marcelo? Olha, de sucesso ele foi de 89, 90, mais ou menos 97, 98. Mais ou menos. E nesse período aí, vocês fizeram turnês para fora também, Sim, internacionais. Qual foi o lugar assim que você mais gostou, teve uma vivência diferente aí, fora do país? O Polegar fez clipe fora do país, foi feito em Aruba, foi feito em Miami, tocamos fora em países da América Latina, gravamos em espanhol. A experiência que nós tivemos fora do país foi muito bacana, porque é gostoso, né? Você faz um trabalho, vai para outro país e as pessoas cantando a sua música. Salvo engano, acho que a gente fechou no Uruguai, no Paraguai, no Chile. E sabe, a meninada lá cantando a nossa música, bacana isso. E isso é legal, Marcelo, porque naquela época não existia essa tecnologia, De internet, forma alguma. TikTok, Instagram e Não. tal. A pessoa conhecia mesmo, cara. Como será que a pessoa conseguiu É. esse acesso até a conhecer a música, né? É, Então o acesso era mais difícil. isso era um trabalho muito sério da própria gravadora. A responsabilidade de expandir o artista, tanto em território nacional como fora dele, era totalmente da gravadora. É a gravadora que fazia esse trabalho para colocar a música nas rádios fora do país e fazer esse trabalho jornalístico, porque não existia YouTube, não existia nada disso. Então, Aham. quanto muito colocava um clipe na MTV, quanto muito colocava uma matéria numa revista local daquele país, e assim, e era dessa forma que dava para divulgar um artista brasileiro para poder depois fazer show lá. Que bacana, que legal. E no Brasil aqui, aonde foi assim que você realizou um show que teve mais dificuldade, Marcelo? Que teve. Vários, né? Fala um que marcou aí. Vários, meu. A gente chegou a fazer show. Olha, o que era muito comum, aquela falta de estrutura. Por exemplo, nós tínhamos um contrato com empresários que contratavam o Polegar, e nesse contrato nós colocávamos o tipo de equipamento que a gente usava. Por exemplo, um amplificador Marshall, uma bateria Pier, né? O microfone Shure.
Então a gente pedia isso, porque isso não era uma exigência por ser, era uma qualidade. Sim. Você trocar para 50, 60, 80 mil pessoas, você tem que ter qualidade no equipamento. Senão você não entrega. Porque o cara paga teu ingresso. É. O cara paga teu ingresso, ele tem que ouvir uma coisa boa. E a coisa boa se inicia no equipamento que você está usando. Você pode cantar pra caramba, tocar pra caramba. Mas se você não tem um amplificador bom, um microfone bom, filho, não dá, entendeu? E aí, eu posso dizer que 30%, 40% das vezes de shows, os caras não cumpriam. E aí, como que fazia? Não, aí não tem jeito, né? Aí o nosso empresário não, nosso produtor que viajava com a gente, ele ia buscar na cidade a possibilidade de conseguir outro equipamento. Quando conseguia, ok. Quando não conseguia, daquele jeito mesmo. Nossa, hein? E às vezes tomava choque no palco. Cara, não tinha fio. Caraca. Os caras não instalavam direito fio terra, sei lá o que, você encosta lá. Tem um episódio de um amigo meu da banda, né? Ele tava lá tocando, ele tinha um teclado assim, né? Um MIDI que a gente chama. Ele lá tocando lá, né, meu pá, não sei o quê. Aí, de repente, ele foi encostar num canto lá do palco pra poder pôr o pé pra fazer um charminho, né? Ele... Meu Deus do céu. Eu falei, o cara vai morrer, velho. Aí teve... Cara, tem muitos fatos inusitados, né? Teve outro cara também do grupo que a gente tava lá no palco e aí ele ficou com vontade de ir no banheiro e o show rolando. E aí no intervalo de uma música para outra, 2 minutinhos segurando, conversando com a galera, o cara vai lá atrás e faz, né, o xixizinho dele, beleza. Porque não tinha um banheiro próximo, ok. Fez o xixizinho, voltou, show rolou, beleza. Acabou o show, cara. Vem o empresário, o empresário não, desculpa, o dono do equipamento que tava cuidando do palco. Quem que fez xixi nos meus microfones? Tinha meia dúzia de microfone. Naquela época, acho que era $2.000 cada microfone, cara. Era muito caro. Tava chegando no Brasil, era muito caro. E tinha uma caixa com meia dúzia de microfones ali de stand-by, tá ligado? Se desse algum problema. O cara não viu, foi lá, pum, meia dúzia de microfone estragado. Putz, o cara ficou louco, o cara queria bater em todo mundo. É claro que o meu amigo não assumiu, né? Porque senão ia apanhar de todo mundo lá. Mas aconteciam casos inusitados assim, bicho. Caramba. Hotel, etc. Aconteciam casos inusitados, porque nós tínhamos um controle muito rígido, porque nós éramos menores de idade, né? Então, hoje, como advogado e adulto, eu entendo a responsabilidade que era do escritório do Polegar, ter que tomar conta de 5 moleques. Não é brincadeira, né, cara? E aí, em razão disso, segurança, estrutura para segurar no quarto, não ficar deixando sair na cidade, para não fazer loucura, para não podia. Era uma coisa muito bem regrada. Só que a aventura do Polegar era tentar fazer uma coisa diferente. O que não podia. Porque era uma rotina. Qual que era a rotina? Chegar na cidade, hotel, tomar um banho, jantar, show. Voltou do show, volta, toma um banho e dorme. Dia seguinte, pega o avião, vai embora para outra cidade. Essa era a rotina. Só que a gente queria fazer uma coisa diferente. Pô, vamos tentar sair, vamos tentar descer, vamos tentar fazer alguma coisa. Aí, nesses vamos tentar fazer alguma coisa, que vinha uma série de cagada que a gente fazia. Tem alguma aí que você pode contar, Marcelo? Caramba, meu, a cara do Polegar que... um cara lá, É um cara lá, não vou dar nome. O cara lá, ele, conheceu uma menina, entendeu? O quarto dele era do lado do outro, a menina ficou no quarto do lado, né? E aí ele foi pro parapeito do lado de fora para conhecer a menina. É nada. Cara, é uma loucura. Só que aí é o seguinte, o hotel, ele era um formato redondo. Então você conseguia ver pelo corredor do hotel, ele era todo de vidro, transparente, né? E dava pra ver. Aí, de repente, o cara tava lá no parapeito. E a gente vendo, cara. E o produtor vendo. O produtor ia dar um berro aí. Aí ia se assustar. Aí a gente falou assim, meu, não grita agora não, senão ele cai. Deixa ele entrar primeiro, você grita. Aí o cara lá se matando, meu né, bicho? Deus se matando do céu. E tal. Aí, de repente, na hora que ele colocou o pezinho na janela pra entrar no quarto da menina, aí o produtor, bonita, hein, bicho? Aí falou o nome do cara, né? Bonita, hein, meu? Bonita, hein? As histórias aí. Então tem muita história, cara. Eu tinha cabelo comprido. Teve uma época do Polegar que eu tinha um cabelão, brinco e tal. E aí, uma saída do show, eu tinha esquecido um negócio no palco, porque como que era? Ou a gente saía correndo pro ônibus, pra van, né, com polícia militar, tudo, a gente ia correndo. Só que nesse momento, nesse show específico, eu tinha esquecido um negócio no palco e voltei pra pegar, não lembro o que era. Quando eu volto, a van fechada e saindo. E a van fechada saindo, eu peguei desesperado correndo atrás, porque tinha um monte de menina, né, cara, correndo atrás, e eu batendo no vidro. Meu, abre aí, abre aí. Como eu tinha cabelo comprido, a galera pensou que eu era menina, velho. Pensou que eu tava batendo lá pra ver os caras. E os caras fazendo assim, eu batendo, pra apanhar das meninas que estavam seguindo, porque elas machucam, né, cara? Vai agarrar você, machuca.
Aí eu batendo no vidro, os caras dentro fazendo assim pra mim, ô, tudo bem? Não te reconheceu. Demorou um minuto fazendo isso. Eu falei, filhas da mãe, cara. Eu corri quase 500 metros atrás da van pra poder entrar. São várias histórias aí Tem que muita aconteceu. história, meu, Que tem muita bacana, história. que legal. E hoje, Marcelo, como que é o convívio? Vocês ainda têm contato entre vocês? Tem os encontros do pessoal da... Tem, nós voltamos... Em 2015, nós voltamos para comemorar 25 anos, fizemos um bom trabalho. Quem quiser pode até jogar no Google, né? Polegar 25 anos, aí você vão ver vários vídeos ali de TVs, shows, etc. Tentamos voltar em 2015, mas hoje cada um tem os seus compromissos, né? Tem o Alan que é médico, tem o Rafael que faz coisas na TV, tem o Alex que ainda é músico, tem o Ricardo que é chefe gourmet, né? Ele lida aí com restaurantes, com cozinhas, etc. Então fica muito difícil, Uhum. porque tentamos voltar em 2015. Fizemos todo um trabalho, uma estrutura, com uma equipe e tudo. Mas é muito difícil a gente... Eu, por exemplo, eu sou advogado. Uhum. É muito difícil eu largar, né? Eu, como advogado, tem clientes que quer falar comigo, que quer fazer comigo. Às vezes eu estava nos Estados Unidos, eu morei lá, e cliente pagava avião para eu vir aqui só para fazer uma audiência. Não queria o advogado daqui que trabalha para mim. Ele falava, não, doutor, paga o teu avião, vem para cá. Então, imagina um médico, assim, no caso do Alan, com as cirurgias que ele tem para fazer e etc. Porque o médico, muitas vezes, ele é médico de uma família, Sim. né? São 5, 6 integrantes da família, ele é médico de todos. E aí teve essa dificuldade para 2015. Hoje a gente tem contato, é esporádico, é uma vez ou outra que se vê, que conversa, mas nada uma amizade, assim, de final de semana em casa. Uhum. Não existe isso. Entendi. Bacana, mas tem esse contato ainda, Tem que sim. é legal. Tem. Bom, aí depois do polegar, vamos falar um pouquinho da sua outra área profissional, Sim. né? Você se formou aí em Direito, atua também nos Estados Unidos e aqui no Brasil. Sim. Como que é essa sua rotina, Marcelo? Me formei em Direito, fazem 20 anos que eu sou advogado, com doutorado, sou professor universitário, atuo nos Estados Unidos, né, na parte de imigração, ajudo o pessoalzinho lá, tenho um advogado parceiro, e aqui atuo em área de família, com doutorado em família e empresa. A advocacia, para mim, surgiu como uma segunda paixão, cara. A minha primeira paixão foi música. Eu me identifiquei com a música, ganhei dinheiro, trabalhei com a música, né? Foi meu ganha-pão. E aí, quando eu pensei que falei, caramba, a música não tá dando mais certo, o que que eu vou fazer? Porque foi difícil. Pensa você 10 anos lá trabalhando, viajando, ganhando dinheiro com a música, né? Ajudando a sustentar sua família, porque eu vim de uma família simples. Uhum. E a partir dali, acabando, o que que eu vou fazer? O que eu vou fazer que surgiu a faculdade de Direito. Como foi isso? Eu tive uma conversa com a minha mãe e ela veio perguntar o que que eu tinha que fazer e aí eu fiquei pensando, porque no Polegar tudo era contrato, tudo. Você vai fazer um show, contrato, você tem que renovar contrato, você vai fazer um comercial paralelo. Às vezes eu fazia trabalhos que não tinha nada a ver com o Polegar, eu usava o Polegar, mas não era do Polegar, tinha contrato também. E aí eu comecei a entender que tudo funcionava através de contrato. Gravadora, por exemplo, a gente tinha uma porcentagem. Então, por que que aconteceu isso? Aí os mais velhos, na época eram moleques, os mais velhos falavam, tá no contrato, tá no contrato. Então, tudo era assim, tá no contrato, tá no contrato. E aí eu entendi que um dia eu conversei com o advogado, ele falou, você quer entender, faz direito. Mas isso ele falou para mim quando eu ainda fazia sucesso no grupo. Uhum. Ele falou, faz direito. E aí, nessa reta final, né, praticamente acabando a música, eu lembrei disso, eu conversei com a minha mãe e falei, vou fazer direito. Primeiro ano difícil, porque ainda a música estava na veia, Na né, veia. cara? É complicado, né? Você sentar numa carteira, numa cadeira de E faculdade. você tinha quantos anos? 20 e pouco, 21, 22, mais ou menos isso. Tava novo. Aí sentei na cadeira para estudar, é complicado, cara. São 5 anos. 5 de né? faculdade, 5 anos de né? faculdade, Aí- fora a especialização. Aí já como advogado, eu fiz 2 pós-graduações, né? Em processo penal, em constitucional e civil e doutorado em família. Que legal, hein? A migração que você trabalha lá nos Estados Unidos, como que é esse trabalho? As pessoas que saem do Brasil ou Sim. que vão para lá e precisam de um visto, como que funciona esse trabalho? A imigração, o que que acontece? Eu morei na Flórida, em Orlando. O que que acontece na imigração? Muitos vão para os Estados Unidos e ficam lá ilegais. Então o cara chega, muitos chegam com visto de turista, legal, bonitinho, pode ficar 6 meses pedindo para estender por mais 6. Só que aí continua lá. O cara tá lá, tá bom, arrumou um emprego, tá dando tudo certo para ele e ele vai ficando. Esse vai ficando é ilegal. Uhum.
Porque enquanto ele está no visto de turista, ele pode aplicar para um visto de estudante, ele pode aplicar para um visto de trabalho, ele tem que conseguir um americano lá para dar um trabalho para ele, ajudar nele, e aí o processo tramita. O processo tramita para o visto de estudante, para o visto de trabalho, etc. Caso contrário, ele tem que voltar para o país de origem dele e depois voltar para os Estados Unidos, sempre pautado naquele prazo de 6 meses. O que eu faço lá referente à imigração são pessoas que já estão ilegais. Já estão ilegais, porque o ilegal lá, ele consegue legalizar a situação dele. É possível. É possível, dependendo das situações. Uhum. O que eu costumo dizer? Aquele legal que é legal. Aquele Tá. legal, porque tem muitos caras que estão legais lá, mas são imorais. Uhum. Eu tô falando aquele ilegal que é moral, que trabalha, que paga imposto, constituiu família, casou, E quer... faz tudo certinho, ele não faz nada errado. A única coisa é que ele não tem é o documento. Uhum. Isso, aos olhos do americano, é muito bom. O americano quer que pague imposto, cara. Uhum. A gente tem que entender que os Estados Unidos é um país extremamente capitalista. Eles não querem mosca morta. Nem americano eles querem. O cara que não produz lá, eles jogam para o lado, para escanteio. Então, quando você pega um estrangeiro, e eu quando não falo só brasileiro, não, tá? Brasileiro, hispano, europeu, Mas tá que lá, renda, né, pra que eles. tá trabalhando, cara. Lucro, né? Isso o americano vê com bons olhos. E aí é possível, sim, a documentação, mesmo que ele tenha entrado ilegal. Às vezes o cara, sabe aquela coisa de coiote, México? Tem bastante isso lá, Marcelo? Nossa, muitos casos a pessoa entra de maneira ilegal, muitos anos lá trabalhando e depois consegue a documentação. Desde que? Mostrando produtividade, mostrando um respeito pro americano e pro país. Ou seja, em poucas palavras, cara, desculpa, eu errei. Mas eu quero... errei. Cara, mas eu tô corrigindo, eu tô pagando imposto, eu constitui família, eu não dou problema pra ninguém, nunca fui multado no carro, nunca errei. É isso, porque eles levam em consideração até a multa do carro, cara. Caramba. Por exemplo, sabe quem é o cara que mais dirige bonitinho nos Estados Unidos? É o brasileiro? Às vezes eu faço perguntas assim, o cara fala assim, um americano. Não, o ilegal. Porque ele não quer dar nenhuma O ilegal. margem, né? Porque se o policial parar ele, vai olhar o documento dele, se ele tem um documento, um passaporte do... Green card. não é fala. nem... Não, Não é esse esse? cara não tem green card. Esse cara, quanto muito ele tem o passaporte dele, quanto muito ele tem um documento como se fosse um CPF lá que ele conseguiu tirar, ele tem algum documento comprobatório dele para andar lá. O policial puxa, ele tá ilegal, ele roda. Ele roda. Então, o cara que anda mais bonitinho nos Estados Unidos, aquele que realmente é o cara que eu falei que trabalha e paga imposto. Esses caras, e tem milhares, bicho, você não tem noção. Tem bairros na Flórida, por exemplo, você vai para Orlando, você pega ali pequenos bairros, porque o imigrante, principalmente o hispano, ele vai muito na área de construção civil. Então, quando você vê aqueles condomínios sendo criados, cara, 99% é tudo hispano. Tem um americano ali no meio que é o cara que manda, tá ligado? Ele chega, ele faz isso, faz aquilo, chegou areia, chegou não sei o quê. Porque a maioria, os trabalhadores mesmo, o trabalho pesado é feito por hispano. Então, é óbvio que se a polícia chegar ali, vai pegar um monte de gente legal. Só que, de certa forma, existe uma cultura. Existe uma cultura de saber que eles estão ilegais, mas, tá bonitinho, não vamos fazer nada. Não estão fazendo nada. Vamos deixar você quietinho, entendeu? É mais ou menos isso que passa na cabeça do americano. Isso eu tô imaginando, tá? Uhum. Isso não tá na lei, isso não tem nenhum acordo, nada disso. Sim. É um, estamos convivendo bem. É um tratado aí que... Uma informalidade. O americano, ele não vai fazer jardim, o americano não vai pegar no tijolo, o americano não faz essas coisas. O americano não é manicure. Você vê tanto ilegal lá, tantas mulheres ilegais... estrangeiras, monta salãozinho, faz lá, contrata 2, 3 pessoas, começa a fazer cabelo, manicure e vai levando a vida. Então o americano sabe disso, só não me dá problema, entendeu? Não dando problema, você segue, paga teu imposto, ajuda a gente a crescer e tá tudo certo. Que legal, que bacana, hein? É uma outra visão sobre como funciona lá. Exato. E aí você, ao longo aí da sua carreira, tem mais ou menos ideia de quantas clientes já teve lá nessa área? Puta, muita gente. Muita? Cara. Muita gente de conversar, de ver situações que não é possível. Tem casos também que não é possível, né? Meu cara, por exemplo, aprontou. O cara tem 2 casamentos. Cara, o que tem disso do Brasil que vai pra lá casado. Ixi. O que tem disso, o cara vai casado, o cara chega pra mulher ou a mulher chega pra ele. Mulher também sai do Brasil, vai casar lá e vai trabalhar lá. Então, a mulher que saiu daqui para trabalhar nos Estados Unidos, o homem que saiu daqui para trabalhar nos Estados Unidos, chega lá, começa a trabalhar, o propósito dele foi atendido. Trabalhar, ganhar dinheiro e mandar para o Brasil. Só que chega lá, o cara arruma outra pessoa. O que tem de casos assim? Aí procura advogado, doutor, eu quero legalizar, porque eu tô aqui, tô ilegal, mas eu casei com uma americana. A princípio, você fala, legal,
casou com a americana, bora. Mas tem um problema. Só que a gente começa a sentar. Só que tem um problema, doutor, eu tenho família no Brasil. Filho, bigamia, não pode. Não pode. A tua mulher no Brasil, ela pode acabar com você aqui. E você responde por crime aqui nos Estados Unidos. Olha a loucura, situação, cara. hein? Às vezes a pessoa, por falta de conhecimento, seja em qualquer hora. Eu não falo direito, tá, Jefferson? Uhum. Falta de conhecimento na área de construção civil. Vai fazer um muro de arrime sem a coluna. Cai. Não é? Não arruma uma tinta boa, não tapa o buraco antes pra pintar. Vai mofar, vai. Ou seja, qualquer área, cara. Se você tem pouco conhecimento, o seu conhecimento é nulo, amigo, vai se informar, cara. Precisa, né? E aí acontece muitos casos assim. Caramba, hein? É. E aí, aqui no Brasil, você atua nessa área da família? Família. Eu tô um pouco triste com a área da família aqui, sabia? Ah, Porque se você pegar, por exemplo, há 20, 30 anos atrás, de lá pra cá, existia mais tolerância nos casamentos, né? Eu não sei se você vai concordar comigo, mas hoje parece que a instituição família banalizou. As uhum. pessoas casam e descasam. Eu tava saindo uma pessoa agora que você tava fazendo podcast e o fotógrafo dela falou isso, né? Ele é fotógrafo, ele fez... Olha isso. Ele fez o trabalho de fotografia no casamento da pessoa, aí parece que demorou 10, 15 dias para poder entregar o material. Quando foi entregar, já estava divorciado. Olha que absurdo. E é muito comum isso. Eu fico muito triste porque às vezes a pessoa vai fazer uma consulta comigo sozinha ou com um parceiro para se divorciarem e são, sabe, questões pífias, assim. Coisas que eu falo. Dá pra assim, resolver, né? eu falo assim, meu, seu caso não é advogado, seu caso é um psicólogo, vai fazer uma terapia de casal. Isso é um trabalho diferenciado. Vai fazer, porque não é divórcio. Uhum. O que eu costumo fazer? Olha o raciocínio. Se você vai atender um casal para dar uma consulta, eu consigo analisar os trejeitos. Nesses trejeitos dá para perceber se um ainda gosta do outro. Sim. Deixa a cafeteira longe. Aí uma certa hora, você, o advogado, ele chega pro cara e fala assim, o senhor aceita um café? Aí ele fala, aceito, claro. Eu não pego. Eu falo assim, o senhor pode pegar ali, fica à vontade para se servir. Muitos vão lá, se servem e de lá pergunta para ela, você quer também um café? Já tem uma preocupação, Uhum. né? Ou você tá sentadinho do lado, então puxa a cadeira aqui, tá o homem e a mulher. Cara, se ele dá uma viradinha na cadeirinha assim para conversar com ela, já tem um direcionamento, é uma preocupação, gosta. Uhum. Entendeu? Tem o sentimento ainda. Né? Então você percebe, através do comportamento humano, que ainda há uma ligação. O que ali é uma ferida por uma coisa boba, uma coisa grave. Mas aí eu entendo que depois da consulta eu falo, meu, numa boa, faz uma terapia, meu. Salva teu casamento, entende? Não vamos fomentar essa banalização da instituição família, cara. Às vezes você tem filho, às vezes o filho quer o pai e a mãe dentro de casa, então tem que pensar direitinho, né? Porque senão... Nesse tempo que o senhor tem de carreira, já conseguiu salvar muitos casamentos dessa forma? Nessa orientação? Já salvei muitos casamentos onde tempos depois o cara me liga, a mulher me liga agradecendo. Que legal, doutor, hein? obrigado pela dica. Fizemos uma terapia de casal, conversamos, mudamos. Outra coisa importante, filho. O casal, as partes se casam, por enquanto não tem filho. Aí é aquela fase da paixão, vamos viajar, vamos comer fora, vamos no cinema, teatro, aquela paixão monstruosa, que é muito gostoso, é muito bom. Só que quando tem filho, cara, a responsabilidade muda. Criam-se responsabilidades pro casal. Seja uma Prioridades, responsabilidade... né? Muda. Ou uma responsabilidade financeira, por exemplo, o gasto aumenta. Uhum. Ou não posso, né? Abre aspas, não posso. O cara chega pra mulher, vamos no cinema, hoje eu não posso. Eu tô bolando uma viagem, não posso. Sabe? Por quê? Prioridade é o filho. A família é muito importante, o filho é muito importante. Eu tenho 6 filhos, cara. Eu tenho filho grande, já casado com neto, eu já tenho netos. É muito importante isso. Mas a pessoa precisa entender hoje. Primeiro, ela quer se casar. Depois vem os filhos. Ela precisa entender, olha, você tem que conversar com uma terapia, com um psicólogo, com um profissional da área para mostrar para o casal assim, você vai ter filho e vai acontecer isso. Para preparar essa pessoa. Ela não sabe, porque na empolgação da paixão, ela fala, vamos ter um filho, que nossa, a gente se ama, vamos ter um filho. Filho, você está pondo uma pessoa no mundo. Essa pessoa no mundo vai nascer, vai ter gasto, vai ter comprometimento. Você deixa de fazer algumas coisas em detrimento de cuidar dessa criança. Então, é outro ponto que hoje os casais não estão acostumados. Eu não estou falando de casal antigo, não. Casal antigo, beleza. Mas os que estão se casando agora. Você pega casais aí de pessoas novas que pensam em ter filho. Não é que eu estou defendendo uma tese de que não vamos colocar crianças no mundo. Não é isso. Casa...
amadureça o casamento, entendeu? Comece a conversar a respeito de filho. Em que sentido? Ó, nosso filho vamos engravidar? Vamos. Qual o plano de saúde? Em que hospital e maternidade vai nascer? Se for menina, o que a gente vai fazer? Se for menino, qual escolinha pequenininha? Quando for pequenininha, a gente vai colocar. Eu vou continuar trabalhando. Qual a daycare que nós vamos colocar? A creche, né? Daycare. Qual a daycare que a gente vai colocar essa criança? Tem que pensar em tudo, gente. O planejamento, né? Hoje a gente sabe que anualmente uma criança dá gasto. E muitas vezes o gasto reflete nos gastos da casa. Ó, não vamos fazer isso porque a gente acabou pagando aquele negócio do filho, etc. Então, tem que pensar muito bem. Porque senão a gente vai continuar banalizando a instituição família e, infelizmente, eu venho conversando muito, cara, se continuar desse jeito, daqui 15 anos não vai ter casamento. A legislação vai mudar porque hoje nós temos, quando a gente fala sobre Código Civil e Processo Civil, nós temos os regimes de casamento, né? A comunhão parcial de bens, o pacto antinupcial de separação, né? Ou comunhão universal de bens. E a participação final nos aquestos, que é muito parecido com comunhão parcial. Isso é o que determina o casamento em caso de divórcio. Tá certo? Isso dá muita briga. Porque até provar que 1 mais 1 são 2, essa casa já era minha antes do casamento e assim por diante, eu já tinha isso, você não tinha. Ah, mas eu ajudei você a construir o quarto, a gente comprou o carro juntos, você usou dinheiro do meu banco. Isso tudo são provas que tem que mostrar para o juiz e é uma confusão danada, né, gente? Porque a vida do advogado, para quem quer fazer direito, aí para quem tá estudando, não é fácil. Você vai lidar com seres humanos, você vai lidar com questões extremamente particulares, extremamente íntimas, né? E na hora do divórcio, até em razão do pacto que foi escolhido, as brigas surgem. É muito difícil pegar um casal hoje que tem bens, que tem filhos. Oh, que legal, eu te dou isso, eu vou pagar tanto de pensão, fica com o filho. É difícil. É difícil hoje um divórcio consensual. Então, nessa visão, eu infelizmente, eu começo a visualizar que daqui a alguns anos a legislação mude. A legislação mude naquele sentido assim, ó, mora um pouquinho aí juntos e vê o que dá. Entendeu? Para que não comprometa o patrimônio do outro, para que não comprometa toda uma questão psicológica da pessoa. Fica um pouquinho junto. Porque o ficar um pouquinho junto hoje pode caracterizar a união estável. Também, né? Já vai ter os direitos. Você entendeu? Aí a pessoa já tem a comunhão parcial de bens. Às vezes a pessoa vai, vamos morar junto, cara, é legal ficar na tua casa, vamos jogar videogame. Puta, que gostoso, é pertinho do meu trabalho, né? Então começa tudo isso. Eu posso morar com você pertinho do meu trabalho, eu posso mandar minha fatura do cartão de crédito da sua casa. Tudo tem que isso tomar cuidado com tudo isso. Caracteriza a união estável. E a união estável, quando não vem atrelada a um pacto antinupcial, ela caracteriza o regime de comunhão parcial de bens. Então, de repente, vem uma legislação daqui a alguns anos dizendo, ó, não vai ter união estável, não vai ter nada durante 1 ano. Mora 1 ano junto aí e vê o que vocês fazem. Entendeu? Ou morem juntos, pensam em ter filhos? Pensam, até o nascimento do primeiro filho. Mais ou menos isso, entendeu? Porque realmente, como advogado de família, cara, tem matéria pra caramba tem e tá bastante complicado. Coisa, né? É. E aí, surgiu agora você, com toda essa sua carreira já bem firmada, né? Tanto aqui no Brasil como nos Estados Unidos. Hoje você vem despontando aqui na região, na cidade de Barueri, como uma grande liderança, né? Eu te acompanhei nas redes sociais. Hoje eu posso até dizer que você é um pré-candidato a vereador aqui na cidade. E como que surgiu esse desejo, eu não falo que é uma profissão, eu falo também que é uma missão. Sim. Uma missão de você querer entrar nesse universo, né, que é a política e lutar pelos direitos, por melhorias aqui na sua cidade, aqui em Barueri. Bem, o convite em primeiro lugar veio do Gil Arantes, é o nosso pré-candidato ao executivo, à prefeitura, um grande homem, é um cara que eu admiro demais, o tempo todo eu tô com ele, eu tô conversando com ele, as ideias que ele tem, o posicionamento, o discernimento de homem, sabe? Homem da vida pública, porque ele já foi prefeito na cidade. Então o conhecimento dele é fantástico. Tô aprendendo muito com ele. E a partir desse convite, eu sentei um dia e fiz isso mesmo, você pode não acreditar, mas um dia eu sentei no meu sofá, fechei os olhos e fiquei pensando, eu falei, caramba, é o meu novo propósito de vida, né? Já fui músico, já fui advogado, sou advogado, mas vou falar já fui. Vamos pensar, não fui. Vamos nesse verbo só para entender o raciocínio. Pô, já fui músico, já fui advogado, né? já fui professor, já morei fora, mas tudo muito bem calculado. Quando eu fui músico, não foi assim do tiro. Quando eu fui estudar para direito e ser advogado e fazer os cursos de pós, doutorado, etc., não foi um tiro, foi pensando.
Cara, onde eu vou fazer? Quanto tempo dura? Vou conseguir trabalhar junto e etc. Estados Unidos também foi buscando como que funciona, estudando imigração e etc. E não é diferente. Eu penso o seguinte, né? Já tinha falado para você em off aqui, que a gente trabalha energia. Uhum. Energia no pensamento e nas palavras. O que sai da sua boca, cara, você está trabalhando para si próprio. É a energia que você solta. E os pensamentos é a energia que você acumula dentro de si. Então, a minha energia para trabalhar positivo, para conseguir essa nova empreitada que é a carreira política. Mas voltando um pouquinho, né? Eu resolvi me dedicar muito a isso. E tanto é verdade que eu comecei um trabalho para conhecer a cidade de Barueri em fevereiro do ano passado. Eu tinha a pretensão de entrar na carreira política. Eu tinha pretensão. Só que naquela época, lá em fevereiro de 2023, eu pensei comigo, cara, para eu ter a pretensão de algo, eu preciso entender. Eu procuro fazer uma analogia. Vamos falar um pouco de relacionamento, igual a gente estava falando, só para você entender. Você sai casando com a menina que você conheceu no mesmo dia? Não dá. A mulher que sai casando com o cara que ela conheceu na balada? Não, tem que se conhecer. Tem que entender, conhecer a família, tem que saber o trabalho, a família, os amigos, onde ele convive, o que ele faz. O que gosta, o que não gosta. Os defeitos, as qualidades, não é isso? Eu acho que para você ser político, primeiro, tem que conhecer a cidade. Você tem que conhecer a cidade. E foi o que eu fiz desde fevereiro do ano passado. Essa minha pretensão política poderia cair num ponto de falar, putz, não quero ser político, não. Por quê? Porque para eu chegar hoje e falar sou pré-candidato, é porque eu conheci a cidade que eu vou ser vereador, gente. E posso dizer, eu posso citar aí para você 10, 12 bairros aqui de Barueri do que eu venho conhecendo e venho conversando. E as pessoas, num primeiro ponto, estão desacreditadas com a política, estão carentes, porque se você for falar da área da saúde, da área de transporte, da área de segurança, isso são pontos básicos, tá? A gente pode falar. Educação também, a gente pode falar. Só que o povo, quando você vai conversar com a galera da cidade de Barueri, eles não querem saber disso. Acabou esse clichê, acabou. Eu tô te falando por experiência. Eu não tô falando que eu tô viajando, não. Eu tô falando em conversar com 4, 5 famílias toda semana, em reuniões de 10, 15 pessoas. Fiz uma ontem, não sei se você acompanha na rede social, né, no Instagram, conversando com eles. Então, é importante você falar desses pontos, saúde, educação, segurança, etc. Mas os caras querem ouvir você mesmo. Uhum. Né? E os pré-candidatos hoje que vão vir em qualquer cidade, tenta mudar um pouquinho esse foco, porque a galera tá cansada. A galera tá cansada mesmo. Você quer ver? Chegou um cara um dia para mim numa reunião e falou assim, transporte público, o que você tem a dizer? Eu pensei comigo, eu não vou falar o praxe. Não, o transporte público tem que ser bom. De qualidade. Tem que ter ar-condicionado no ônibus, não pode ter muita demora, o itinerário tem que ser rápido. Eu peguei e joguei a bomba para ele. Eu falei, o senhor usa transporte público? Ele falou, uso. O que o senhor tem a dizer sobre o transporte público para a gente poder debater? Aí ele veio com um assunto super interessante, cara, coisa que a gente não imagina. Mas já tinha esse problema quando eu fazia faculdade. O que ele fala para mim? A minha filha, ele falou, a minha filha, ela faz faculdade, né, na Unip aqui de Alphaville, ela sai da faculdade às 15:10 para as 11 da noite, até ela chegar no ponto, ela leva uns 10, 12 minutos. Ou seja, ela chega no ponto 11, 11:05 no ponto de ônibus. O último ônibus já passou. Ou seja, qual que é a solução dela hoje, que eu acho muito errado? Ela tem que sair mais cedo do curso que ela escolheu para poder chegar a tempo no ônibus. No ponto de ônibus. Pra pegar o último ônibus. Ou seja, ela perde aula, ela perde às vezes momentos importantes dentro da última aula dela para poder conseguir pegar a condução para ir embora. Sendo que, aí ele me perguntou isso. Aí o que eu respondi para ele? Que é plausível fazer isso. Até como advogado eu falei, cara, dá para analisar contrato de licitação, dá para entender o que a empresa faz. A empresa é competente? Primeiro, se é ou não é, eu não sei, porque eu ainda não estou na máquina para entender. Uhum. Sendo competente a empresa de transporte em Barueri, cara, o que custa conversar com o pessoal da empresa e falar, gente, aumenta mais um ônibus. Vamos aumentar um pouquinho a carga horária. Ou facilitar, sabe o quê? Olha só que parece ser simples. Mudar o ponto. Deixar mais ter próximo. Uma passarela, ter às vezes, não sei, a pessoa pode ver o trajeto, né? A pessoa às vezes vai sentido Santana, é uma coisa. Ter um ponto em frente da universidade, que faz sentido. Sim. Ou se a pessoa ela vai para sentido Barueri, então ela tem que descer, passar a passarela para ir. Sim. Fazer um farol
algo que atravesse para o outro lado Deixar e que mais tem próximo. um ponto do outro Deixar lado. mais próximo. A partir disso, Jefferson, se é possível ela chegar no horário e não perder nenhum minuto da aula dela, ok. Uhum. Agora, se porventura, mesmo fazendo isso é um estudo, antes de Sim. sair fazendo e gastando dinheiro, né? Antes de sair fazendo, fazer esse estudo, o trajeto. Ou, cara, conversar com a empresa de transporte e falar, meu, bota mais um ônibus, cara. Ao invés do último ônibus passar 15 para as 11, passa 11h15. Sabendo que é perto de uma Meia hora, universidade. sabe? Eu entendo que a empresa de transporte tem condições para isso. É uma questão de sentar e conversar com o executivo. Uhum. E aí ele falou isso para mim. Então, o que eu fiz? Eu joguei primeiro a palavra para ele poder me questionar, para a gente poder conversar. E assim vai na saúde, porque quando fala saúde, quando fala transporte, eu não gosto de conversar de uma maneira genérica. Não, vamos melhorar mesmo, vamos melhorar. Não, não é assim. É saber de Vamos fato a entender. necessidade, Vamos né? entender Daquele quando bairro, daquela A população. pessoa entra numa UBS, a pessoa entra num pronto-socorro, como ela está sendo atendida? Como que tá para marcar exame? Como que tá para marcar um especialista? Como que tá para marcar uma cirurgia? Esses pontos é o que a gente precisa entender para assim poder bater um tete-a-tete e conversar com as pessoas. E é dessa forma, desde fevereiro de 2023, que eu estou conversando com as pessoas e elas estão respeitando. E entendendo a necessidade de fato, né? Você caminhando aí pela cidade, a gente acompanha aí pelas redes sociais, você consegue ver a necessidade dos diferentes bairros, né? Sim, consigo. Porque a cidade ela se desenvolveu, Sim. né, ao longo dos anos. E isso é normal, tem que acontecer. Em alguns lugares sim, outros não. Né? E você, assim, aonde você nessa sua trajetória caminhando, vendo as necessidades do povo, aonde que você vê que, assim, dá um exemplo, assim, o bairro tal onde eu visitei, a maior necessidade é tal coisa. Por exemplo, eu fui no Paulista ontem, saúde. Saúde. Tem uma UBS lá que não tá funcionando. Isso não sou eu que tô falando, tá, gente? É morador. O morador conversou comigo. Você pega Alphaville mesmo, eu moro em Alphaville, né? As questões que a gente vem enfrentando aqui sobre segurança. E não quero falar de forma genérica. A gente sabe, não precisa tapar os olhos, sabe? O símbolo da justiça é tapar os olhos, mas é para tapar os olhos sobre a injustiça. Porque a gente sabe Para ser imparcial. Imparcial, a imparcialidade. A gente sabe que hoje, antigamente era diferente, hoje tem várias saídas de Alphaville, pelo Tamboré, pelo Mackenzie. Antigamente eram só 2 saídas, hoje tem um monte. E aí vem a galera, pratica o ilícito aqui de furto e roubo, e tem como sair. Então precisa melhorar isso. Tem que conversar com as autoridades competentes para colocar postos da Guarda Municipal em cada saída. Precisa reforçar o trabalho do área. Isso na questão de segurança. Você viu outro dia no Mackenzie que tiraram as rodas do carro da mulher? Você viu? Chegou a ver isso ou não? Um carro vermelho? Antigamente os caras deixavam macaco, agora eles deixam tijolos, cara. Eles ergueram o carro da mulher, botou tijolos e retirou as 4 rodas do carro da mulher e foi embora, ninguém pegou. Porque hoje tá fácil para sair de Alphaville. Você quer ver outro ponto de Alphaville? UBS, não tem UBS em Alphaville. Aí você conversa com outro e fala assim, mas Alphaville não precisa. Como não precisa, gente? Tem gente que rala aqui para morar em Alphaville. Tem gente que come no almoço, entendeu? E economiza no jantar para poder dar uma condição de vida boa para o filho, para a esposa, para manter a família em Alphaville. A gente precisa, sim, de UBS em Alphaville, a gente precisa de daycare em Alphaville, a gente precisa que é a creche, né? A gente precisa de um local, até porque a gente sabe que é um polo industrial e muita gente vem trabalhar aqui. E a Alphaville, ele faz divisa com Santana de Parnaíba, né? Uma parte é Santana, uma parte é Barueri. Sim. O lado de Santana de Parnaíba, até então, na época, o prefeito era o Elvis César. Isso. Lá tem um OBS. Tá muito bem, obrigado lá. Lá tem 2 escolas municipais. Muito boas. Perto da Unip, Sim. inclusive. Tem né? a Tom Jobim, que é Santana. Isso. E tem uma outra também, quando você a mesma passa avenida Unip, lá. uma escola nova. O Max, que foi... Trabalhei com o Max foi meu chefe. Referência europeia. Então assim... atende às necessidades, né, também do bairro. E precisa. Você precisa de uma UBS aqui em Alphaville. Eu não quero entrar no mérito aqui quem tem ou não tem condições de pagar um plano de saúde. Eu não quero. Eu quero entrar no mérito de tem que ter para suprir a necessidade. Uma madrugada precisa ir para uma UBS. Está pertinho de casa. Todo bairro tem direito. Então, Alphaville, a gente pode falar sobre a saúde de UBS, a gente pode falar de uma daycare para cuidar das crianças, porque hoje, às vezes, o pai fica desempregado, ele vai para um trabalho que ele ganha menos, e aí é necessário a mulher trabalhar. A mulher não vai abandonar o filho em casa com qualquer pessoa.
A mulher precisa ter um lugar sério, um lugar de qualidade para deixar o filho dela para ela poder trabalhar tranquila. Da criança chegar 8, 9 horas da manhã e sair 6, 7 horas da noite. Precisa disso. Então são questões em Alphaville. Os outros bairros, a gente pode falar sobre bairros que não tem um ponto da Guarda Municipal. Referente à saúde, várias UBSs que não estão funcionando. Ruas que não tem itinerário de ônibus para passar. A pessoa tem que andar 2 quarteirões para pegar o ônibus. A gente está falando sobre problema de enchente, cara, que é antigo. Eu não quero ficar muito falando de enchente aqui, porque é mais um que vai falar de enchente. Tá, eu não gostaria de falar. Se já existem há anos, por que não resolve? Mas é uma necessidade que ainda precisa de uma atenção, né? Você vê Tamboré. Tamboré ali, quando começa a chover, é um desespero. Nossa. Você envolve ali no Tamboré empresários, empregadores e empregados. Isso, querendo ou não, Marcelo, não sei se é a sua visão que você tem, mas isso acaba desvalorizando a região, né? Sim. E a região lá de Alphaville é uma região industrial, com bastantes empresas e tal. Sim. Mas é a saída para Castelo, que da Castelo você já pode pegar o Rodoanel, Raposo, mas tendo esses problemas aí, acaba dificultando o desenvolvimento, o crescimento maior daquela região, do bairro, gerando emprego. Olha só, gera emprego, gera renda, gera receita para o município. Então acaba atingindo várias demandas aí, vários segmentos dentro da cidade. Você cria um desinteresse dos empregadores. Exatamente. Você cria um desinteresse das empresas que querem vir para cá, porque não basta incentivo fiscal. É importante ter incentivo fiscal, mas é importante você dar estrutura, cara. O cara não quer perder carro na enchente. O cara não quer ver sua carga roubada, o cara não quer ver seu empregado no carro, o carro sendo furtado ou roubado andando em Alphaville. Então tem que tomar cuidado. Tem que ter. É sério, política é séria, viu, Jefferson? Política a gente sabe muito bem, é uma coisa séria. Eu me lembro quando eu fiz ciências políticas no primeiro ano de direito. Eu me apaixonei. Começou a falar de política, eu falei, pô, na teoria é bonito, né? Na teoria tem que funcionar tudo, e tem que funcionar. Às vezes as pessoas falam assim, se você for vereador, você vai ser mais um, você não vai querer trabalhar, você vai esquecer da gente. Não tem que pensar dessa forma. Tem que atender a população, sim. Eu acho que se a pessoa tem essa visão, a gente que é da área pública, que tem esse convívio, é muito difícil lidar com o ser humano. Sim. Né? A pessoa que trabalha com a parte comercial, é difícil atender o público. Então, quando a pessoa, no meu ponto de vista, a pessoa fala, nenhum político presta. Então venha candidato. Exato. Entra na política e faça a diferença. Concordo. Não. Então. Concordo. Então, assim, existe a minoria que não é, que é do mal, vou chamar do mal. Sim. Né? Mas a maioria são pessoas boas que querem fazer a diferença. Tudo bem. Que querem transformar, que tem projetos, que tem ideias. O vereador vai conseguir resolver tudo? Perfeito. Não consegue. Perfeito. Mas ele vai estar lá lutando por aquilo para acontecer. Perfeito. Você vai ter alguém que vai te representar, a quem você tem o acesso. Perfeito. Que é o que acontece. O vereador, ele tem esse papel, né? Ele cria leis, ele fiscaliza o executivo e ele levanta as demandas das regiões. As principais características. E assim, ele desenvolve, ele cria o projeto, ele faz a solicitação, né? E desenvolve esse trabalho. Às vezes falta, Marcelo, eu acho que é a questão da população se interessar mais. Porque, infelizmente, a política hoje, a gente vê na TV, ela está muito desgastada, mas por poucos, pela minoria. Né? E a pessoa acaba perdendo esse interesse de ir lá e de entender a necessidade de eleger, de ter um representante que tenha a boa vontade de fazer a diferença. Isso tem que acontecer, tem que ter essa renovação. Sim. Se a pessoa não é boa, por isso que não é vitalício, é 4 anos. Sim. Se a pessoa não é boa, não gostei Tira. do Manuel. Não vou votar no Manuel, porque o Manuel, quando eu pedi, e outra coisa, não é pedir individual, é pedir pelo coletivo. É lógico. Eu chamei o Você Manuel vai legislar lá. no coletivo. Exatamente, eu chamei o Manuel lá porque precisava de uma lombada aqui, porque tinha bastante acidente, tem um estudo, e o Manuel não colocou. E você quer ver uma coisa interessante? Você falou sobre o interesse da população. O que eu venho falando? E isso é muito importante, gente. O descaso hoje com a política, se o cidadão entende dessa forma, ok, mas o que eu falo para eles? Gente, eu tenho a pretensão política. Se eu conseguir entrar na política com essa pretensão que eu venho trabalhando, o que a gente pode fazer? Trabalhar com a população. Eu chego para a população e falo assim, vocês topam ir um dia comigo na Câmara?
Vocês topam tomar um café comigo no gabinete? Para a gente conversar sobre o seu bairro? Então, vamos pegar aí 3, 4 pessoas de bairros diferentes, vamos tomar um café uma vez por mês. Se a gente tem um projeto, vamos para a Câmara, vamos levar 3, 4 daquele bairro em cima do púlpito comigo para falar no microfone. Para eu conseguir trabalhar, ou para eu conseguir fazer aflorar o interesse do cidadão e da população da cidade de Barueri a fazer política comigo. Porque eu penso o seguinte, da forma que você atua, se você atuar junto com a população, eles vão entender, caso naquele momento você não consiga aquilo que eles querem. Então, por exemplo, se eles querem fazer uma lombada, preciso fazer uma lombada, então tá bom. Vamos junto, vamos correr atrás, vamos ver quanto custa, vamos conversar com o pessoal, vamos fazer essa reunião, porque se eu chego e falo, nesse momento eu não posso fazer essa lombada, eles vão olhar para mim, eu acredito porque eu acredito dessa forma, porque eles vão estar acompanhando, eles vão falar, pô, o Polegar não conseguiu, mas eu vi que ele tentou. Eu fui com ele. Entendi o processo, como que funciona. Porque precisa entender. É muito fácil você criticar. É muito fácil você falar mal da pessoa, sabe? Agora, existe uma coisa que é muito difícil, mas é gratificante, é você entender o procedimento, seja ele qual for, entende? Às vezes a pessoa chega para mim e fala, nossa, doutor, o meu processo está demorando, né? Tudo bem, querido, você tem um horário para vir no meu escritório? Tenho. Aí eu chamo, abro o computador na frente dele e falo tudo para ele do processo. O processo do cara tem 1.200 páginas. Aí eu vou falando coisa por coisa para ele. Ó, tá aqui, ele fica uns 40 minutos comigo, olhando. Aí ele vai entender o trabalho. Por que que tá demorando? Porque a outra parte fez um monte de recurso, porque o juiz pediu perícia, entendeu? Porque abriu o prazo, a outra parte pediu prorrogação de prazo, porque foi um recurso para o Superior Tribunal, para o Supremo, para o TJ, e aí aquilo demora. Você entra com recurso hoje no Tribunal de Justiça, você dá uma estancada no processo ali pelo menos uns 4, 5 meses. Uhum. E aí ele começa a entender a mesma coisa na política. Vamos trabalhar junto? Vamos. Você quer entender? Você topa, vai, um exemplo. Numa bela quarta-feira, acordar às 8 da manhã e ir lá tomar um café comigo na Câmara? Vamos fazer isso? Eu acho que é dessa forma, trabalhando. Por quê? Porque você consegue chamar a população para o seu lado no sentido de causar um interesse para ela, de saber como que funciona e aí sim tentar melhorar o bairro e a cidade que ela mora. É isso aí, é fazendo a diferença mesmo e chamar a população para entender como que funcionam as coisas, né? Porque muitas vezes, Marcelo, eu vejo que as pessoas não entendem qual que é a função do prefeito e do vereador. Eles são funcionários do povo. Sim. Eles arrecadam, né? A questão dos impostos é público, arrecadam e eles são aquelas pessoas que vão administrar esse dinheiro. Exato. Né? Para investir na educação, na segurança, na saúde, no esporte, no lazer. Exato. Então é você chamar a população para acompanhar isso, porque opa, eu tô pagando. Exato, é um direito. E eu pago todo dia, eu pago com IPTU, eu pago com IPVA, Exato. Eu pago em tudo. É. Então assim, opa, você tá pagando aqui, mas onde você tá investindo esse dinheiro? Exato. E a pessoa, às vezes eu converso com um cidadão aqui em Barueri e falo assim, não estou muito preocupado com a nossa política porque eu não pago imposto. Às vezes na cabeça da pessoa, ela pensa que imposto é só aquela coisa que a gente faz do imposto de renda. Todo início de ano. Não, você paga imposto, você paga... Não, a gente Tudo. não fala imposto, a gente fala carga tributária. É. Você paga carga tributária no sapato que você está usando, na conta de energia, na escova de dente que você comprou, no creme dental, no sabonete, no shampoo. Às vezes o cara compra um shampoozinho ali, ó, R$25 um shampoo. Vamos chutar o balde, R$25. Sem carga tributária cai para 12. Olha a diferença. Entendeu? Então você tá pagando, a pessoa está pagando tributo. Então não pensa, eu acho muito irracional, né? Hoje a pessoa fala, não tenho conhecimento. A gente tem Google, a gente tem YouTube. Joga no YouTube ali, quero saber um pouquinho o que faz um vereador. Vai ter um monte de profissionais ali da área da comunicação que vai falar sobre isso. Eu quero saber um pouquinho como que funciona o trabalho de um prefeito. Joga lá, entendeu? Então, informação tem. Tudo. Aí eu falo para essas pessoas, e às vezes elas ficam surpresas. É verdade, né, Marcelo? Eu falei, você tá sabendo isso aí, ó. Só o que você tá usando, essa camisa, essa bermuda, esse chinelo, teve imposto, essa carteira, esse celular, esse óculos, você pagou carga tributária. Não tem jeito. E aí você vai aos pouquinhos, e é o que eu tô fazendo desde fevereiro, cara, é muito bom. Tem reuniões que pra você ter uma ideia, eu fiz uma reunião ontem na Paulista, aqui no Jardim Paulista. Fiz uma reunião, tinha uns 3, 4 ali de outras reuniões. Como muda a cabeça da pessoa? Eu fiz uma reunião lá atrás com eles quietinho ali, todo intimidado, né? Não sabia o que falar, etc. Ontem, falando,
questionando, olha, eu vi isso, eu vi aquilo, que legal, pô, aquilo que você falou pra mim é verdade, não sei o que, eu procurei saber quanto que tem de tributo na comida, quando tem tributo na vestimenta, Você né? acaba despertando essa Você percebe? curiosidade. Porque o ser humano tem essa capacidade, Jefferson. Tem. A gente tem um cérebro, cara. Cara, se bobear, a gente usa 1/5 do nosso cérebro. 1/5. A gente tem a possibilidade no espaço da nossa mente de poder aguçar as nossas curiosidades, colocar em prática e muitas vezes ficar esperto naquilo que num certo momento começou como lazer, começou como brincadeira e você começa a levar a sério, entendeu? Show de bola. Marcelo, nós estamos caminhando aí para os minutos finais do nosso Certo. bate-papo. Como que você tem visto ou percebido e analisado a questão da população aqui em Barueri te receber? Como que está sendo essa sua organização de agenda de ir no bairro, conhecer a necessidade, as pessoas que acredito que tenha bastante apoiadores atrás de você Sim. também aí, Sim. que te ajudam e como que as pessoas têm te recebido nas casas? Esse trabalho é um trabalho de formiguinha. Ao longo do tempo, aí de quase 1 ano, naquela pretensão, né, de ser político, as pessoas começaram a vir conversar comigo, começaram a entender. Eu comecei a postar nas redes sociais, começaram a me procurar. Pô, Marcelo, eu queria conversar com você pessoalmente. Eu queria, de repente, aí levar você no meu bairro, levar você na casa da minha tia, na casa da minha mãe. E aí tem um fator interessante, né? Quando eu vou muitas vezes conversar com as famílias, aí sempre tem alguém que lembra do polegar, né? Uhum. Então a gente pega a mãe lá, que tá com a minha idade, eu tô com 48 anos, aí pega ali 45, 48, 50. Aí, pô, eu lembro de você. E aí começa a perguntar, começa a conversar, cria uma certa intimidade, uma informalidade, porque para conhecer famílias hoje, para conhecer a cidade, é totalmente na informalidade, cara. É conversar mesmo. Outro dia eu fui conversar com uma família muito legal. O cara ficou lá atrás, o marido da mulher. Tinha 2 filhas e a mulher, a vizinha, a tia, tinha umas 5 pessoas lá na casa dela. E o marido, né, bravo, lá atrás, cara, e ouvindo. Aí eu falei, né, com o cara que tava comigo, o Gil, não o Gil que você conhece, outro Gil. Aí eu falei assim pra ele, meu, vou apanhar, o cara vai vir daqui a pouquinho com um porrete e vai bater em mim. Ele ficou quietinho lá. No final, quando eu comecei a falar, gente, pô, muito obrigado pelo café, tá? Eu espero que vocês entendam tudo que nós conversamos, vamos cuidar da nossa cidade, vamos fazer... Ele vem. Aí você... Meu, ele quebrou meu raciocínio, sério, juro. Eu tava falando, aí eu olhei assim, o cara mó bravo, né? Ele voltou, ele sentou do meu lado e falou, Marcelo, gostei do que você falou. Eu tô cansado de receber, porque minha mulher, ela já recebeu uns 2, 3 aqui para conversar. Você que conversou diferente, você entendeu. E bravo, continuou bravo. Então, ó, se quiser voltar mais vezes aqui pra gente tomar um café, aí agora eu converso com você. quebrou a Pô, não, quebrou. Aquele clima tenso. Uhum. O clima tenso, acabou ali. Por quê? Porque realmente é entender, sabe? Eu acho que a gente vive num mundo não, num país, numa cidade, num estado que é democrata. A gente vive pautado numa democracia. A pessoa pode escolher quem ela quiser para votar. Mas a única coisa que eu peço de coração, né? Primeiro, eu não estou pedindo voto nem nada. Isso aqui é só um bate-papo. Sim. Mas lá naquele momento oportuno, quando você for votar nas eleições, tudo certinho, analisa a pessoa que você vai votar. O seu presidente, o seu governador, o seu prefeito, o seu vereador, o seu deputado. Esse é o papel na democracia. É você escolher bem seu representante, cara. E lembrar em quem votou, né? E lembrar. E cobrar. E cobrar, porque as pessoas nem lembram. Cobra. Quem votou. Nas redes sociais, nos canais que existem, você pode cobrar seu prefeito, seu governador, seu presidente. Você pode cobrar. Uhum. E cobra. Você votou, cobra. Então, muito obrigado por essa oportunidade, Jefferson, para a gente poder conversar um pouquinho sobre a minha vida. Eu costumo dizer que eu tô com 48, mas parece que eu vivi 80, cara. Porque tem uma vivência aí, né? Vai viver as coisas como eu vivi, meu. E é muito gratificante isso. É uma experiência de vida que a gente acaba colocando na nossa bagagem, né? Que isso só tem a fortalecer, a crescer, para quem sabe aí um dia poder representar a população, né? Nessa pretensão que eu tenho. E aí sim colocar em prática todo um trabalho e fazer bem a todas as famílias. Show de bola. Marcelo, eu quero que você deixe aí as suas considerações finais e também falar um pouquinho assim, ó, a questão da sua rede social, Tá. Se a pessoa aqui de Barueri, que é onde é a sua cidade, onde você está criando raízes a um cargo público, né? Uhum. Como que a pessoa faz para entrar em contato com você ou com a sua assessoria, para você entender a demanda dessa pessoa, do bairro, né? Uhum. Da casa dela. Então você tem esse momento agora aqui, olhando para essa câmera que é toda sua, para deixar suas considerações finais, né? Falar também a questão da como que
eles podem te encontrar, como que faz para marcar uma reunião, aonde você vai, qual é o tipo de com quem que pode falar. Fica à vontade aí, Marcelo. Perfeito. Bem, em primeiro lugar, eu vou dar o telefone do meu assessor, do Gilberto. Eu tô olhando aqui, gente, porque eu duvido que alguém hoje decore celular. É muito difícil, né? Difícil. Antigamente dava, mas hoje em dia é difícil. Tem o Gilberto, meu assessor, morador de Barueri, cabeleireiro. O cara conhece tudo em Barueri. Legal. Ele que começou todo o trabalho comigo para levar nos bairros. O Gilberto, o telefone dele é 11, né? O 99-682-7887. Bate um papo com ele, nós já temos grupos de WhatsApp para tratar das situações da cidade. Criamos um grupo, cara, muito bacana. Ali no grupo as pessoas jogam as necessidades dela, o que precisa ser feito, enfim. Com o Gilberto, nesse número que eu passei, você consegue, através dele, entrar nesse grupo e a partir dali começar a fazer parte de toda essa empreitada. E tem minha rede social também, o Instagram, que é o drmarcelo.souza. No drmarcelo.souza com Z, drmarcelo.souza com Z. Ali você me chama no particular ali para conversar, para você entender quais os bairros que no futuro aí próximo que eu vou visitar, onde eu vou, o meu trabalho e principalmente acompanhar o trabalho que está sendo feito. Porque eu estou postando tudo no Instagram, no Facebook que vai junto, né? Porque são as redes sociais que vai mostrar, gente. O trabalho está ali. Quem quiser acompanhar, acompanha. Então eu peço aí para o morador de Barueri que me acompanha lá, me segue, acompanha lá os vídeos para vocês entenderem realmente qual que é a pretensão política que hoje eu estou trabalhando. Show de bola. Marcelo, mais uma vez agradecer aqui a sua presença. Te desejo muita sorte nesse seu novo desafio aí. Que Deus te abençoe, te guie e que seja um ano de muitas vitórias para sua vida aí profissional, pessoal. Muito obrigado. Tudo de bom para você. E quem sabe a gente se cruza aí na política, hein, meu? É isso aí. Eu tô sabendo, viu? Sou um pré-candidato aí também. Eu tô sabendo, então eu espero que você... eu já percebi, Jefferson, que você é um grande homem, uma grande pessoa, e tenho certeza absoluta que todo cidadão, a população de Carapicuíba, vai ganhar e muito você nessa pretensão, nessa pré-candidatura a um futuro vereador aí da cidade de Carapicuíba. É isso aí, Marcelo. Mais uma vez agradecer a todos vocês que têm nos acompanhado aqui nas redes sociais. No YouTube, nós estamos aqui toda quarta-feira às 19 horas com um convidado novo, um assunto legal para você, não só de Carapicuíba, mas de toda a nossa região. Então, se você ainda não é inscrito nesse canal, se inscreva, ative o sininho, compartilha esse vídeo com as pessoas. Hoje esse programa especial aqui para a população de Barueri. Então fique ligado também nas nossas redes sociais, no Instagram, Jornal Cidade em Alerta, e me siga também, você que queira vir no nosso programa, que você é empreendedor, comerciante ou uma figura pública. Pode entrar em contato comigo através do Jefferson Cassundé e estaremos à sua disposição aí, tá bom? Um forte abraço, muito obrigado pela audiência. Tchau, tchau. Valeu.